Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, 5 horas da manhã do Brasil, 3 horas da manhã aqui na Carolina do Norte, montanhas aqui, Seven Devils, a gente tá aqui para fazer um snowboard, né? Eu com essa barriga toda vai ser complicado, né? Mas estamos aqui, né? Chegamos aqui no começo da madrugada, eu já gravando aqui para vocês, porque o horário é diferente, então eu já solto cedinho, né? Desejando um bom dia para todos vocês. O Flamengo que tem um novo treinador que foi anunciado, inclusive muitos torcedores aí chateados. O próprio Jorge Jesus mandou uma mensagem para mim, né? Falando que falhou, não foi dessa vez, infelizmente. A gente recebendo uma mensagem no Instagram do Jorge Jesus, ele lamentando que não tenha fechado com o Flamengo. Mas é o que eu falei, a gente tem que... o Flamengo decidiu contratar, por mais que eu acho que poderia ter esperado um pouquinho para tomar essa decisão. O Flamengo contratou o Paulo Souza, ele quis vir, ele optou por estar aqui, isso é muito importante e a gente tem que torcer, né, para tudo dar certo, né, apoiar, deixar ele trabalhar. Inclusive já estão sendo feitas mudanças, muita coisa já acontecendo, já saiu o preparador de goleiros que a gente trouxe ontem para vocês, o Wagner, e ele já está trazendo a sua comissão. Mais mudanças devem acontecer no decorrer da semana e dia 10 a gente começa aí a nossa pré-temporada, ele chegando aí em breve no Rio de Janeiro. Também falou já, exclusivo aí, o Flamengo publicou nas suas redes a primeira mini entrevista do Paulo Souza, do novo técnico rubro-negro, que fica por 2 temporadas e vai receber um salário de cerca de 1,5 milhão, contando já com a sua comissão técnica. Segundo o Júlio Miguel Neto, a parte dele 1,2, né? 300 mil para o restante da comissão. A gente teve aí, a gente já vai falar mais sobre o Paulo Souza, trazer a entrevista dele. A gente teve aqui uma situação que aconteceu do Vidal, né, jogador da Inter de Milão, Arturo Vidal, postando mais uma vez foto com camisa do Flamengo. Ele que já se declarou, já falou várias vezes, até com jogadores do Flamengo, que pensavam em vir para o Flamengo. E ele postou o último dia de descanso com o manto sagrado. Olha só, ele postando aqui, ó, com o manto sagrado, né, fez a publicação. E ele fala o seguinte: desfrutando meu último dia de descanso, muito feliz de desfrutá-lo com meus hijos, muito feliz de desfrutá-los com meus filhos. Agora voltaremos ao trabalho para ganhar tudo o que vier em 2022. Aí botou um monte de emotions e tal. E aí a gente lembra vocês, né, não é a primeira vez que ele faz isso, e os torcedores do Flamengo nos comentários cobrando aí o Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo. Já liga logo, Braz. Vem ser feliz no Mengão, finalmente os reforços chegando. Calma, galera, calma. Aos 34 anos, o Vidal tem contrato até o próximo dia 30 de junho com a Inter de Milão. E ele também tem no currículo aí passagens por clubes como Juventus, Bayern e Barcelona. Fica livre, então, né? No dia 30 de junho já pode aí assinar um pré-contrato. Rapaz, seria um baita reforço. O Flamengo que precisa aí de jogadores para o meio de campo, seria um baita reforço. A gente teve uma matéria, ó, do Foot Mercato, né? Falando, ó, os planos dos Girondins de Bordeaux, para o mercado de inverno. Eles falando que vão ter que dar uma negociada em alguns jogadores. E aí surgiu o nome, né, de um jogador que pode estar aí interessando ao Flamengo e o Atlético Mineiro, tá? Eles, inclusive, vou até passar para vocês aqui que a gente retuitou, quis mostrar para vocês a matéria, porque é uma possibilidade, né? Agora com a contratação do Paulo Souza, com o técnico podendo avaliar, a gente começa a ter essa possibilidade de contratações chegando. Inclusive tem uma para a gente passar para vocês. Então o volante Otávio, de 27 anos, ex-Atlético Paranaense, atualmente no Bordeaux da França, tem interesse em retornar ao Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro estão interessados na contratação do jogador, que já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.
tá? Então, foi uma publicação também do Santi Alguna, né? Falando que é uma operação, olha, eu vou traduzir aqui o tweet dele, operação de desengorduramento programada para o Bordeaux. Otávio quer voltar para o Brasil, interesses de Atlético e Flamengo. Aí fala do Calu também, fala de outros jogadores, mas o interesse do Flamengo seria no Otávio, repatriar o Otávio, que era do Atlético Paranaense. A gente teve em entrevista à Rádio Cadena Ser o Felipe Luiz relembrando curiosidades dos tempos de Atlético de Madrid. Nosso lateral relembrou curiosidades sobre a convivência com o técnico Diego Simeone. Quando eu estava lá, tinha medo de lhe dizer bom dia. Hoje temos uma relação muito mais próxima. Ele teve um impacto na minha vida, dentro e fora de campo, me tornando ainda melhor. Conheço como se fosse o meu pai. É interessante, né? A gente saber que o Felipe Luiz teve esse relacionamento aí bacana com o Simeone. Para a gente passar para vocês aqui também, outra situação aqui de mercado da bola, que eu acho interessante a gente estar levantando, é que o Flamengo chegou a um acordo com o lateral paraguaio Santiago Campos, primeiro reforço da equipe para 2022. Ele chegou a um acordo, então, com o Flamengo após o anúncio aí do Paulo Souza para 2022, e aí se aproxima do anúncio desse primeiro reforço do Santiago, paraguaio Santiago Ocampos. Tem 19 anos, estava pertencendo aí ao Beitar Jerusalém de Israel, rescindiu seu contrato e chegará ao Flamengo sem custos com um contrato de 3 temporadas. O Flamengo liberou para o Cuiabá um lateral, o João Lucas, e agora chega um outro lateral aí, o Ocampos, né? O Santiago Ocampos, que é paraguaio. Lateral direito, posição que saiu o João Lucas, que deve se apresentar no dia 4 de janeiro já, um dia após o início da pré-temporada da equipe, que foi antecipada para alguns jogadores, disputando aí as primeiras partidas do Campeonato Carioca com o restante da equipe de base. Início da preparação do Flamengo na temporada será comandada por Maurício Souza, enquanto Paulo Souza não chega no Brasil, com atletas do time principal tendo também tempo para maior recuperação da última temporada. O Fla já tem como opções para lateral direito o Isla, o Mateuzinho, o Rodinei, né? E aí acabou negociando o João Lucas. Além do Ocampos, né? No caso, o Ocampos, além do time israelita lá que ele defendeu, ele também foi do Deportivo Luquenho no Paraguai e Juventus da Itália, ambos na categoria de base. É uma contratação interessante para lateral, o Flamengo vai precisar. Eu quero só, antes da gente seguir, trazendo mais notícias, pedir para você seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal no Facebook, se inscrever aqui no canal no YouTube, você que está no YouTube, se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e o link no comentário fixado para você abrir sua conta no Nação BRB Fla, participar de muitos prêmios utilizando o cupom Papo Paparazzo. Você que está no Facebook, vai direto na loja de iOS e Android e abra sua conta baixando Nação BRB Fla, cupom Papo Paparazzo logo depois da selfie no cadastro. A gente também teve chororô da TV polonesa, falando não se deixem enganar, né? Eles postando, o TVP Esporte repostou a publicação do Flamengo, do anúncio do técnico Paulo Souza, e eles pegaram e postaram: não se deixem enganar pelo Paulo Souza. É um chororô, tão desesperados. E o Rodolfo Landim rasgou elogios ao Paulo Souza. Ele falou o seguinte ao Poder 360: estou muito feliz com a contratação do Paulo e seus auxiliares. Estamos trazendo para o Flamengo um grupo super capacitado que realizou trabalhos de grande qualidade nos últimos anos, liderado por um profissional com uma carreira destacadamente vencedora como atleta e colocou a vontade de vencer e ganhar títulos pelo nosso clube acima de qualquer outra prioridade, alfinetando aí o próprio Jorge Jesus, né? O Landim, então, na declaração dele, alfineta claramente o Jorge Jesus. A gente também teve aqui uma outra situação para passar para vocês, que foi do Renato Maurício Prado, falando sobre a situação da contratação do Paulo Souza na live aí do Flamengo no All Sport.
Ele fala o seguinte: a enorme bobeada do Flamengo foi ter se deixado levar pela pressão do Paulo Souza. O agente dele foi o cara que deu o checkmate nessa situação. Chegou para os dirigentes do Flamengo e disse: olha, se vocês não fecharem com a gente, vamos para o Internacional. O Flamengo deveria ter dito que pagava para ver e esperaria pelo Jorge Jesus. A questão, Renato, é que, pelo que eu entendi, os dirigentes do Flamengo se chatearam e não queriam mais esperar pelo Jorge Jesus. Eles queriam uma prioridade, que o Jorge Jesus já saísse e viesse para o Flamengo, o que não aconteceu. Agora que o Mister ficou sem clube, agora é fácil a gente dizer que agora ele quer. Não, o Flamengo também tinha que correr contra o tempo, a verdade é essa. Agora, poderiam ter buscado um técnico mais renomado. Vamos ver, tomara que dê certo o Paulo Souza, torço muito por isso. Muitos torcedores aí empolgados até com algumas brincadeiras que saíram dele aí na internet, mas vamos acompanhar o que o Paulo Souza tem a dizer nessa primeira entrevista ao Poder 360 que o Flamengo publicou nas suas redes sociais. Acompanha aí. Expectativa para 2022? Ótima, boa expectativa. Um clube extraordinário, um clube grande, um clube que respira vitória e com certeza é isso que nós temos que criar a nossa cultura diariamente. Quais são os jogadores do Flamengo que mais te chamam a atenção? Todos eles vão ser muito importantes, porque a época é longa, tem muito jogo. Claro que há vários jogadores que se distinguem durante estes últimos anos e vão se distinguir mais uma vez esta época, mas todos eles vão ser muito necessários e o compromisso de todos é que nos vai levar a atingir os melhores objetivos, que são os objetivos do Flamengo de sempre, ou seja, criar muita emoção em todos os nossos adeptos, na nossa torcida, com vitórias constantes. A cultura da vitória é muito importante. A sua decisão de sair da Polônia se deu de que forma? O que te levou a deixar o comando da seleção de futebol da Polônia para comandar o time do Flamengo? A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar em conjunto um clube que tem essa ambição constante, ou seja, temos a mesma ambição. Começa dia 10 de janeiro apresentado a equipe, antes pretende fazer alguma coisa? Nós já começamos a fazer algumas coisas, a recolher há várias documentações e juntamente com o nosso staff já programar e planificar algumas coisas, mesmo em termos de sessão, de treino, para depois poder antes enquadrar e de uma forma transversal com toda a equipa de trabalho que já existe no clube, podermos fazer o melhor trabalho com os nossos jogadores. E o seu contrato é de 2 anos? 2 anos. O Renato Maurício Prado ainda falou que o Marcos Braz disse a ele na entrevista que também tinha o Carlos Carvalhal na mão, mas preferiu o Paulo Souza. Ele ficou muito bem impressionado na conversa que teve com o Paulo e achou que seria uma opção melhor que o Carvalhal. Se ele tinha o Carvalhal na mão, tinha a obrigação de esperar até o dia 30 e não se render ao cheque que o agente do Paulo Souza deu sobre ele. A verdade é que o Flamengo deixou escapar a grande oportunidade. Jorge Jesus seria o técnico do Flamengo agora, Então, o Renato Maurício Prado cobrando essa situação aí do Jorge Jesus. A gente teve um ex-jogador do Manchester United e Benfica falando das diferenças entre Jesus e Paulo Souza e também mandando aí um aviso ao Flamengo. Eles são treinadores exigentes, detalhistas e fortes na sua comunicação, mas têm suas diferenças também. O Paulo não é uma pessoa tão dura quanto o Jorge Jesus. É uma pessoa mais tranquila quando tem que ser. Mas se as coisas não correrem bem, se tiver que dar murro na mesa, ele dará. Os jogadores não escapam, tá? Então ele avisou aí. O Jesus é um treinador muito exigente. Ele suga o máximo, o jogador ao máximo. Qualquer jogador com ele tem tendência a melhorar. As broncas são duras, mas é o jeito dele. É um treinador que vai aos mínimos detalhes para dar vantagem para suas equipes. Ele fala também do Paulo Souza, que ele é um treinador próximo ao jogador e que tenta conhecer
ao máximo o jogador para tirar proveito. Sempre tentava passar um pouco da experiência dele como jogador na forma de receber a bola. Ele dava algumas dicas. Ele esteve lá dentro e passa para os jogadores mais jovens essas coisas. São coisas que fazem a diferença porque ele foi um atleta de renome mundial, né? Então, a gente teve aí, quem estava falando sobre isso foi o atacante angolano Evandro Brandão, que já foi comandado ao longo da carreira pelos dois, tá? Ele fala que também que os torcedores podem contar com o Flamengo não tão agressivo quanto o do Jorge Jesus, mas o Paulo gosta que as equipes pratiquem um bom futebol e dominem seus adversários. É um pouco da imagem que ele tinha como jogador, muito aguerrido, mas que gostava de jogar a bola. Ele deverá transmitir isso para os atletas. Então as notícias não são ruins, A gente pode esperar aí um time também ofensivo e jogando bonito com o Paulo Souza, segundo, né, o seu ex-jogador. O Andrés Pereira também fez um comentário aí interessante nas redes, após falarem da falha dele na Libertadores. Ele publicou imagens treinando e foi zoado por um internauta que relembrou o erro aí na decisão da Copa Libertadores da América. Falou: o mesmo pé que malha é o que entrega. E o Andrés Pereira respondeu: o mesmo que corre e dá a vida pela nação. E colocou ali um soquinho ali, tipo, bate aqui, né? Essa situação. Então a gente sabe que o Andrés Pereira ainda vai sofrer muito, né, com esse tipo de pressão, porque é uma situação que mexeu, né, com os torcedores do Flamengo. Foi um erro muito grave e que não é fácil de se esquecer. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto somente nas lojas online, nos produtos oficiais do Flamengo. Muito obrigado aí pela sua audiência, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like para outro vídeo no Facebook, segue, curte, compartilhe, né? Você vai estar ajudando demais a gente, eu agradeço demais a sua audiência. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um excelente dia para vocês, valeu!